Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana vamos falar de plataformas breadboard friendly, ou seja, plataformas que nós podemos utilizar diretamente na breadboard. Muitas vezes nós temos necessidade de colocar os nossos projetos diretamente numa breadboard. É normalmente a breadboard a base do desenvolvimento dos nossos projetos. Nós começamos sempre por montar os circuitos numa breadboard e só depois é que passamos a placas definitivas. As placas definitivas podem ser placas de circuito impresso habituais ou até mesmo veroboards ou padboards, que são placas que nós podemos desenhar diretamente o circuito, cortando pistas, soldando determinados pontos e assim construir circuitos que possam ser instalados definitivamente em locais específicos ou em caixas específicas e assim desenvolver-se em termos de construir uma placa de circuito impresso que normalmente tem um custo de produção bastante alto para algumas unidades. Ora bem, nós estamos habituados sempre a começar os projetos muitas vezes com Arduinos ou com plataformas equivalentes ao Arduino, mas o Arduino, como veem e como sabem, não é uma placa que foi feita para ser utilizada diretamente na breadboard. Eu não tenho como encaixá-la na breadboard e aquilo que fazemos muitas vezes é utilizar o Arduino em paralelo com a breadboard, fazemos as ligações do Arduino para a breadboard, mas se precisarmos transportar ou utilizar diretamente, integrando o Arduino no nosso projeto, já não é a melhor opção. Então, desde o início dos Arduinos, e até mesmo para quem se lembra dos Basic Stamp da Parallax que existiam antes, ainda existiam antes dos Arduinos, surgiu o primeiro modelo que foi o Arduino Nano. O Arduino Nano é, na realidade, era o Arduino do M1009 montado numa placa mais pequena, mas que permite ser utilizado diretamente na breadboard. Nós encaixamos diretamente o Nano na breadboard e ele fica definitivo e temos um Arduino completo pronto a ser utilizado na breadboard que estamos a desenvolver. O Nano vai já na versão 3, ele já sofreu muitas reformulações, continua a utilizar o ATmega 328 a 16 MHz, é praticamente igual a um Arduino Uno, só que tem um aspecto diferente e na minha opinião, para a utilização com breadboard é a plataforma mais adequada, porque assim temos tudo contido numa só breadboard ou num conjunto de breadboards e nada se solta, nada se perde e fica tudo bastante contido. Como sabem do Arduino habitual, o Arduino Nano vem com 16 pins de entrada e de saída, 8 dos quais analógicos, enquanto no Arduino Uno apenas temos os 6 analógicos. Neste temos os 8 pinos analógicos. Existem outras versões do Arduino, neste caso não é o Nano, mas sim o Arduino Mini. Existem em duas versões, o Arduino Mini com e sem headers. A vantagem é que a versão com headers vem já soldada para nós utilizarmos numa breadboard ou utilizarmos numa placa de circuito impresso. Este não vem com pinos soldados, mas pode ser uma vantagem porque eu assim posso fazer uma montagem diretamente. A placa pesa algumas gramas e eu posso fazer uma montagem diretamente com 2 ou 3 fios. Por exemplo, se eu precisar de ligar um Arduino a um sensor em que utilizo apenas alguns fios, este facilita muito porque os headers depois acabam por ter que ser cortados e não vale a pena, ou até mesmo podemos só soldar os headers que precisamos. Neste caso, para o Arduino Mini. Os Arduinos Mini têm exatamente as características de um Arduino Uno. Eles têm no seu interior o processador, o ATmega 328, com 16 MHz de funcionamento. Tem 8 pinos analógicos também, 14 entrada e saída, 2 capas de RAM, 32 capas de flash, 1 capa de EEPROM e trabalham a 16 MHz, como eu já disse. Este interruptor é para o reset, tem uma secção de regulação no seu interior e todos os pinos estão disponíveis à volta. Já repararam que ele não traz uma ficha de programação, enquanto que eu com o Arduino Nano tenho diretamente uma ficha mini USB,
eu com o Arduino Micro não tenho uma ficha mini USB, nem tenho forma de o programar sem um conversor analógico, sem um conversor USB. O conversor USB que é recomendado e é também ele feito pela própria Arduino é este conversor. Podem ser utilizados outros conversores, normalmente são conversores à base do chip da FTDI, o FT232. Temos de ter aqui algum cuidado, porque se estivermos a utilizar uma versão da placa que funciona a 3 volts, não podemos utilizar o chip da FTDI a 3 volts, a 5 volts, tem que ser colocado a 3 volts, portanto temos que ter primeiro aqui a adaptação das tensões de alimentação e depois temos que ligar os pinos corretos. Normalmente liga-se o TX, o RX, ligamos também os 5 volts, o ground e o pin de reset, porque para carregar o bootloader, para o bootloader começar a funcionar, ele tem de ser ativado através do reset. Este programador é já feito, é totalmente compatível com o IDE do Arduino, inclusivamente os drivers vêm dentro do IDE do Arduino e ele também tem os 6 pinos para o ICSP diretamente aqui. Ele é baseado no ATmega 8U2, que é também ele, pode ser ele reprogramado. Normalmente não o fazemos, utilizamos isto apenas como conversor USB para série, para programarmos o nosso Arduino, ou como um conversor simples série. Normalmente para conversor série é preferível utilizar um chip da FTDI, mas para a programação de Arduinos ou até mesmo de ATmegas diretamente na breadboard, porque muitas vezes nós podemos utilizar diretamente o ATmega que vem no Arduino, colocamos um cristal de 2 condensadores, colocamos-no na breadboard e puxar isto para aqui, colocamos-no na breadboard e depois utilizamos o conversor com os pinos corretamente. Temos que pôr aqui um cristal, 2 condensadores, depois um pequeno condensador para fazer temporização do circuito de reset e podemos programar diretamente é como se tivéssemos um Arduino diretamente na breadboard. Portanto, se eu utilizar um Arduino Mini, à partida, se não tiver já, preciso deste programador, que vem, neste caso este conversor, que funciona como programador. Notem que os minis já têm de ter o bootloader carregado. Se eu construir algo semelhante, mas não tiver o bootloader carregado, para isso é preciso um programador externo. Normalmente aquilo que se utiliza até mesmo para quando nós danificamos o ATmega 328, eu já vou explicar mais à frente, utilizamos um programador externo diretamente nestes pinos ICSP, que é um conjunto de 6 pinos definido pela Atmel, e é também o barramento SPI e utilizamos para programar o ATmega 328 que está no interior de um Arduino Uno. Não serve depois para programar este circuito que vem aqui. Este circuito já tem que ser depois programado de outra forma, caso seja danificado, e normalmente já não se repara esta placa. Portanto, isto o Arduino Mini. Mas existem outras plataformas até bastante mais polivalentes e potentes que podemos utilizar. Imaginemos se precisássemos de um processador de 32 bits, um ARM a 32 bits. O que é que eu tenho aqui disponível? Existem alguns modelos para Mbed que temos inclusivamente na loja, mas não faz parte do programa de hoje, mas temos um muito interessante que é o Teensy, que tem vindo a ganhar alguma popularidade, um bocadinho devido à polivalência e à facilidade de utilização. Existem modelos Teensy que são compatíveis com o IDE do Arduino. Nós podemos utilizar diretamente o IDE do Arduino para programar, mas este último, a versão já de 32 bits ARM, não é compatível com o IDE do Arduino e aí temos que utilizar as ferramentas habituais. O modelo que eu me estou a referir é este modelo pequenino que vem aqui. Isto tem aproximadamente 3 cm por 1,5. Tem uma ficha micro USB e tem um processador ARM. É como se isto estivesse com esteroides. Notem, isto tem 32 bits, tem um Cortex M4, portanto ele tem extensões DSP. Eu posso fazer já tratamento de sinais com este Teensy. Ele é programado e tem aqui o circuito de programação, bem como a secção de alimentação por uma ficha micro USB.
O processador que vem aqui, este ARM, é da Freescale, é um das famílias das Freedom Board que nós vimos em episódios passados. Este funciona a 72 MHz, este pequenino processador que vem aqui, tem 256 capas de flash, 64 capas de RAM e 2 capas de EEPROM. O que é que temos aqui mais? 13 pins analógicos, 34 pins de entrada e de saída, são tolerantes a 5 volts, apesar de funcionar a 3 volts. Normalmente os ARM funcionam todos a 3 volts, este é tolerante a 5. Eu posso colocar aqui diretamente sinais de 5 volts, mas a saída é sempre a 3 volts. Portanto, 3 analógicos, 34 pins de entrada e saída, 5 são tolerantes a 5 volts, 7 timers, 13 watts, 12 PWMs, tem SPI, I2C e I2S. O I2S, para quem não sabe, é um barramento que permite transmitir sinais de áudio a alta velocidade. Existe inclusivamente pela empresa que faz os Tennessee, que é a PJRC, uma placa para áudio, para ser controlada diretamente por ele. Eu tenho ainda CAN e tenho um modulador de infravermelhos. Eu posso utilizá-lo para, por exemplo, receber e transmitir sinais infravermelhos. Temos ainda RTC, se colocarmos o circuito adicional. Ele já tem RTC diretamente no processador, mas precisa sempre da bateria, daquele circuito, para poder o RTC continuar a trabalhar na ausência de energia. Este é o Tennessee 3.1. É a última versão, nós também ainda temos na loja o 3.0, mas o 3.0 vai ser substituído por este, porque este processador já tem o dobro da memória do outro e o 3 vai ser retirado. Isto é, neste momento, uma das plataformas breadboard friendly mais potentes que existem e com um processador ARM. Os Tennessee ficaram conhecidos mais por serem compatíveis com o Arduino, mas com funcionalidades adicionais, ou seja, placas mais potentes, mas compatíveis ainda com o IDE do Arduino. E o Tennessee em questão, que na minha opinião tornou isso possível, é o Tennessee, o 2.0. Ele é baseado num AT90 USB 1286, é um processador significativamente grande, até já perceberam pela quantidade de pins de entrada e de saída, tem 128 capas de flash e é compatível com o Arduino. Ele tem um núcleo ARM, é da mesma família dos ATmega 32, o 4 que equipa os Leonards e equipa outros Arduino Mini que vocês irão ver. Mas este é mais potente, é um processador maior, mais memória, mais flash, mais EEPROM e tem mais funcionalidades. É programado diretamente por uma ficha mini USB, porque este processador já tem ligação USB integrada à semelhança dos Leonards, o que quer dizer que nós podemos utilizá-lo, por exemplo, para emular um teclado ou um dispositivo de entrada no computador. 128 capas de flash, 8 capas de RAM, 4 capas de EEPROM, 8 pins analógicos, 46 pins de entrada e de saída, dos quais 9 PWM, SPI e 2C. E para programar nós temos de utilizar, basta irmos ao site da PJRC e ver a parte que fala do Tennessee Duino. O Tennessee Duino é um add-on para o IDE do Arduino. Até vem aqui a comparação entre o Tennessee 2.0 e o Arduino Leonardo. Ele tem mais funcionalidades, é um circuito, tem um processador mais potente. O Tennessee, o primeiro Tennessee, aqui já fica um bocadinho fora de contexto e por isso já não o temos, porque temos outras plataformas equivalentes, mas este 2.0, como tem um processador muito específico e muito potente quando comparado com os modelos habituais, torna-se uma evolução interessante do ponto de vista da capacidade. Depois temos outros circuitos, neste caso da SparkFun. Temos dois modelos, um baseado no ATmega 32U4 e outro baseado no ATmega 328. Como o ATmega 32U4 já tem capacidade USB, eles dotaram diretamente a placa de uma ficha. Este
não tem, porque é baseado no ATmega 328, mas funciona como o Arduino Mini. Portanto, eu posso programá-lo diretamente como um Arduino Mini. Este é o Pro Mini, neste caso é a versão de 3 volts. Ambos existem em versões de 5 e de 3 volts. E este é o Pro Micro. O Pro Micro, portanto, tem o ATmega 32, o 4. O Pro Mini tem o ATmega 328. Isto é uma questão agora de utilização e de ver qual é que é mais útil para as nossas montagens. O Pro Mini, neste caso o de 3 volts, que é o que eu tenho aqui, para verem que é exatamente igual ao de 5. Ele utiliza o ATmega 328, tem 8 pinos analógicos, tem 14 pinos de entrada e de saída, à semelhança de um Arduino, funciona a 3 volts, é útil quando nós precisamos de utilizar diretamente sensores ou lógica a 3 volts e queremos à mesma utilizar um Arduino para o fazer. O Arduino habitual, tanto o Uno como os outros modelos, são de 5 volts, este é de 3 volts. Aqui o Pro Micro que nós temos aqui funciona a 5 volts, nós temos por uma questão para não estarmos a mostrar todos, facilita, então temos aqui a versão de 5 volts e aqui a versão do Pro Mini a 3 volts, portanto tudo analógicos, 3 volts de lógica, 14 IOS em ambos, e são bastante úteis e práticos. Atenção que os Pro Micro, devido à configuração da placa, apenas têm 4 analógicos e 12 pinos de entrada e de saída, mas é também uma placa muito interessante do ponto de vista da utilização e das funcionalidades que o 32 ou 4 permite a nível de interligação com o PC. Temos agora, do lado da Pollulo, que é uma outra marca que representamos, a versão deles, que é o A-Star 32, o 4. O A-Star 32, o 4, já tem mais pinos, ele continua a utilizar o ATmega 32, o 4. Tem vantagens relativamente ao outro, é mais pequeno, tem a secção de alimentação em cima, o processador por baixo, vantagens, desvantagens. Isto agora é um bocadinho mediante o tipo de projeto que queremos construir. E o A-Star tem 15 pinos de entrada e de saída, tem mais um pino, eles marcaram a diferença, por isso temos aqui mais possibilidades de ligação, e tem os 32 capas habituais do 32, o 4 e os 2.5 capas de RAM habituais também neste processador. Este é o da Pollulo, os que viram anteriormente eram os da SparkFun. Descendo ainda um bocadinho na linha, temos o Trinket da Adafruit e temos o Iteduino, o Iteduino Tiny, que são ambos baseados à volta do ATmega Tiny do AT-Tiny 85, que é um processador de apenas 8 pinos, mas que tem as mesmas capacidades, ou praticamente as mesmas capacidades que tem um ATmega 328, só que é mais pequeno. Ao ser mais pequeno e só ter 8 pinos, torna-se mais económico e permite assim construir placas ainda mais pequenas que as habituais e que disponibilizam apenas alguns pinos, mas que, se nós apenas precisarmos, por exemplo, de construir um barramento I2C ou um circuito que lê um determinado sensor e coloca os dados pela porta USB, este circuito com este processador torna-se bastante interessante, porque, para além de ser mais barato, não pensamos que estamos a desperdiçar todos aqueles pinos que vêm adicionais nas placas. Ambos utilizam o AT-Tiny 85, as placas têm um aspecto diferente. Esta é mais amiga da breadboard, esta não é nada amiga da breadboard, mas fica aqui para comparação. O Trinket da Adafruit está, na minha opinião, melhor construído, tem inclusivamente o interruptor para podermos programar diretamente através do IDE do Arduino, que é a forma de colocar o bootloader a funcionar, e depois temos que também instalar uma biblioteca add-on um add-on ao IDE, uma biblioteca, para que ele seja reconhecido diretamente no IDE. Por defeito, ele não é reconhecido no IDE do Arduino.
Uma das placas que não referimos foi o Arduino Micro. Alguns de vocês podem já estar aqui a interrogar-se porque é que ele não está aqui. Ele não está aqui porque eu esqueci-me de reservar um para fazer a apresentação no vídeo. Mas aqui pelo site, o Arduino Micro tem este aspecto e a nível de características é também ele um bocadinho melhor que um Arduino Uno ou Leonardo. Ele tem já os 20 pins de entrada e de saída, 7 dos quais PWM, e 12 entradas analógicas diretamente. Depois as outras características habituais de circuitos baseados no ATmega32 U4. Ora bem, para terminarmos, eu vou-vos falar do Arduino ISP. O Arduino ISP aparece devido à necessidade de nós termos de reparar ou reprogramar, por exemplo, o bootloader que está dentro da placa. Até aqui havia algumas técnicas que nós utilizávamos para dar a volta e programar o bootloader no Arduino, mas esta pequena plaquinha vem-nos facilitar muito a vida. Quando nós avariamos um Arduino, temos de trocar o processador que está no seu interior. O que acontece é que o processador diretamente de fábrica, vindo da Atmel, vem sem o bootloader preparado para trabalhar com o IDE do Arduino e temos de reprogramar esse mesmo bootloader. Não basta só trocar o chip. Alguns clientes, por desconhecimento, pensam que basta trocar só o chip, mas não basta. Nós ou compramos já o ATmega328 programado com o bootloader Arduino, ou então temos nós de reprogramar esse mesmo bootloader e não é fácil com apenas e só o outro Arduino para o fazer. Há técnicas para o fazer, ou seja, tornamos um segundo Arduino o programador, mas é sempre uma situação um bocadinho deselegante e temos sempre de estar a passar fios e é um pouco mais confuso. Normalmente, e até ver este Arduino ISP, aquilo que se fazia era utilizando o programador da Atmel. Existem também outras técnicas, por exemplo, nós aqui na PT Robotics não utilizamos o programador da Atmel para programar os bootloaders, nós temos um programador profissional um bocadinho mais elaborado. O problema é que um programador destes só se justifica quando nós temos um laboratório ou uma empresa que precisa de programar vários tipos de processadores ou de memórias. Caso eu queira apenas trabalhar com a arquitetura AVR, eu posso utilizar o AVR ISP. Neste caso é o Mark II, é o mais recente, é aquele que vem já com o conector de 6 pinos que nós podemos ligar diretamente na placa Arduino e o próprio IDE do Arduino reconhece este programador e programa o bootloader na placa. O que é que acontece aqui? É que este programador ainda custa mais do que um Arduino. Nós com o conversor a série não conseguimos, consegue-se ali com alguma modificação, mas este Arduino ISP vem já resolver este problema e nós passamos a ter a possibilidade de repararmos diretamente no nosso laboratório o Arduino Uno que sem querer danificamos. Primeiro passo é verificar se apenas e só está o ATmega328 danificado. Algumas vezes nós pensamos que é apenas o ATmega328, compramos um ATmega328 já com o bootloader ou o Uno ou do M1009, caso tenhamos uma placa do M1009, e trocamos. O que acontece é que ele continua a não funcionar porque não é reconhecido no sistema operativo. A placa Arduino Uno ou do M1009 tem um conversor USB e que pode ser danificado quando nós provocamos o estrago que danificou também o ATmega328. O primeiro passo é ver se, mesmo sem o ATmega328, se a placa é reconhecida no sistema operativo no gestor de dispositivos. Se ela for reconhecida no sistema operativo no gestor de dispositivos, então, à partida, o conversor USB está em bom estado e basta-nos só trocar o ATmega328. Se isto acontecer, então podemos ou adquirir já com o bootloader ou arranjamos este Arduino ISP e compramos ATmegas 328 virgens sem qualquer programa ou bootloader. Existem vantagens, existem desvantagens. Se for um caso pontual, comprar um ATmega 328 não é um problema, mas se nós queremos programar vários ou queremos ter sempre a hipótese de reprogramar o bootloader ou até mesmo modificar o bootloader, o AVR-ISP é uma mais-valia no nosso laboratório, na nossa oficina. Ora bem, o primeiro passo é sempre nós retirarmos
o ATmega 328 da placa. Nós podemos retirá-lo com uma chavinha de fendas ou podemos até retirá-lo com uma pinça própria para retirar circuitos integrados em caixa DIP. Eu clico, agarro, puxo, eu já o tinha soltado um bocadinho para facilitar o vídeo e eu passo a ter aqui o meu ATmega 328 danificado. Tiro para aqui de parte, mandei vir um ATmega 328 e com algum cuidado, normalmente nós entortamos ligeiramente assim numa base um bocadinho os pinos, porque os pinos vêm sempre abertos. Aliás, até é um sinal para nós conseguirmos ver se o ATmega já foi usado, é quando os pinos vêm abertos, ligeiramente abertos, ou quando eles vêm fechados. Este, como é óbvio, já foi utilizado e eu vou colocá-lo. Notem que a ranhura de orientação tem de ser a mesma ranhura da socket e eu encaixo o ATmega 328 que adquiri para reparar o meu Arduino. Neste momento eu tenho um ATmega 328 virgem na placa e tenho de programar o bootloader primeiro e só depois o IDE consegue programar com o programa que nós fizemos para a nossa aplicação. O AVRSP liga-se desta forma, assim, e depois utiliza um cabo micro USB para fazer a parte da programação. O primeiro passo é sempre nós descarregarmos os drivers diretamente no site da própria Arduino. Vamos ver se isto se aguenta aqui no lugar, porque ele nem sempre se quer aguentar aqui no lugar. E eu fico, neste momento, com o programador ligado à placa e preciso de descarregar o bootloader. Já instalei o driver. A forma mais simples de nós vermos se temos o driver instalado não é pelo IDE, é diretamente no gestor de dispositivos. Basta vir aqui aos gestores de dispositivos. O Windows não vai conseguir instalar diretamente o driver, nem pelo Windows Update. Nós temos sempre que descarregar a versão do site do Arduino na parte do Arduino ISP e ele fica aqui instalado. A nível do site, ele está na página do Arduino ISP, mais abaixo aqui temos o driver, está aqui algures, está aqui o driver para descarregarmos. Descarregamos, comprimimos e depois mandamos os todos os dispositivos ir buscar o driver à pasta que descarregamos. Este Arduino ISP é baseado num ATtiny 44. É um circuito simples, porque na realidade a única coisa que ele faz é depois emular um programador e nós podemos assim gravar diretamente o bootloader. Tem que ser já também com a última versão. Eu estou a utilizar a versão 1.5.7. Vimos aqui às ferramentas. Não é preciso nós colocarmos qual é o porto série, porque ele fica diretamente como o programador identificado no gestor de dispositivos. Eu não tenho que me preocupar com o programador. Eu não consegui confirmar esta parte, mas eu prefiro escolher sempre a placa correta e só depois descarregar o bootloader, porque no futuro pode haver outros bootloaders para outras placas e há sempre a necessidade de nós termos a placa correta escolhida para ele descarregar o bootloader correto. Senão depois pode dar erro e nós não sabemos qual é o problema que está aqui a acontecer. Então o que é que eu fiz? Escolhi o Arduino Uno como placa, não liguei ao porto de série, apesar de eu ter escolhido porque era a placa que eu estava a programar antes de ter danificado, e encaixo o Arduino ISP, venho aqui à parte do programador e escolho Arduino ISP. Se fosse o programador da Atmel, estaria aqui o AVRSP, o Mark II, que é este programador que vem aqui. Escolho o meu programador e agora faço gravar o bootloader. Ao fazer gravar o bootloader, ele vai diretamente descarregar, diz que está concluída a gravação, mas nós não vemos nada a pescar. Quando nós descarregamos o bootloader, ele não fica a pescar, porque o Arduino, quando nós o compramos novo, ele vem com o Blink já carregado. Neste caso, quando eu faço carregar o bootloader, ele não carrega qualquer programa, apenas e só o bootloader. E o LED no pin 13 fica ligado. Desligo o programador, retiro o cabo aqui do PC, vou dar aqui uma enroladela nisto, vamos soltar.
E agora posso carregar o blink habitual. Eu até já o tinha aqui aberto. Ele fica ligado, fica alimentado. Venho aqui às ferramentas. Placa, Arduino Uno, porte, COM11 já estava reconhecido e faço upload. E ele agora vai-me descarregar o programa. Vão ver aqui os LEDs a piscar como é habitual devido à comunicação e vamos ficar com o blink carregado e a pescar com o nosso programa. Portanto, isto é uma técnica que se utiliza para... uma técnica não, é o processo habitual que se utiliza para reparar um Arduino. Para reparar um Arduino, para programar mais circuitos que nós precisemos clonados para fazer várias placas. Portanto, existe aqui várias opções que nós podemos utilizar no futuro. Nós aqui na PT Robotics temos ainda uma solução que fizemos, que foi utilizar um Arduino que tinha um ATmega 328 danificado, colocámos uma socket ZIF, ela custa muito a entrar. Se vocês fizerem isto, vão inutilizar definitivamente a socket de 28 pins que está por baixo e com alguma pressão, neste caso com um pequeno torno, nós colocámos esta socket ZIF. Eu, antes de colocar a socket, prolonguei os pinos do ISP e eu vou tirar esta daqui, que já não faz sentido. Eu posso até mesmo utilizar o Arduino ISP. Eu sei que isto é assim um bocadinho esquisito, mas eu posso utilizar o Arduino ISP e programar vários circuitos sem ter de dobrá-los ou encaixá-los, pronto, e tenho assim uma plataforma de programação mais polivalente. Eu até podia apoiar isto numa placa ou colocar de lado, coloca-se os circuitos, ou até mesmo quem conseguir adaptar de forma a que ele não fique na lateral, mas tenho assim uma socket ZIF que me permite colocar e retirar um Arduino e assim termos hipótese de programar e retirar sem qualquer força ou sem termos a necessidade de dobrar os pinos. Termino assim este episódio da PT Robotics TV desta semana. Ficam aqui com algumas plataformas que podem utilizar em conjunto com uma breadboard ou diretamente num circuito vosso que precisam de construir e torná-lo definitivo numa veroboard, numa padboard ou até mesmo numa placa de circuito impresso desenvolvida à medida, em que nós não queremos soldar diretamente um circuito que vem com uma caixa em superfície, SMD, e então eu posso diretamente soldando os pinos. Para nós soldarmos os pinos, eles não vêm, eu já me esquecendo disto, eles não vêm normalmente com headers. O único que vem com headers é o Waystar da Polulu, todos os outros não vêm com headers. Por exemplo, o da SparkFun, os da SparkFun, o Mini pode vir ou não sem headers, então aquilo que nós utilizamos são uma barra de headers normal. Se quisermos uma barra maior para passar algum circuito pelo meio, podemos utilizar uma barra longa, que tem este aspecto, ou ainda podemos fazer aqui outra jogada, que é, eu posso utilizar este, vou utilizar aqui o Mini, utilizo stackable headers como vêm nos shields, e então o que eu posso fazer é, coloco o stackable header, neste caso este era o de 10, como isto tem aqui 12 pinos, faria sentido eu colocar 2 de 6, ok? Desta forma. Aquilo que eu estou a fazer com isto é permitir ter ligações na placa, não só da parte de baixo para encaixar na breadboard, mas também na parte superior para encaixar outros circuitos que eu preciso. E posso construir assim um circuito mais pequeno, mas empilhável, graças a estes headers. Portanto, eu depois dou aqui um pontinho de solda, tenho que soldar todos os pinos e eles ficavam prontos para serem encaixados numa breadboard e ainda com disponibilidade para encaixar fios na parte superior ou até mesmo outros circuitos que eu venha a desenvolver à medida. Estes são os stackable headers, estes são os headers longos, chamados longos ou mais longos, e os standard, que vêm normalmente em barras de 40 pinos com
com este aspecto e são normalmente utilizados. Existe ainda uma outra versão que nós temos também na loja, que é para o caso de quererem apenas soldar sem terem o excesso do pino ou o comprimento do outro pino. Ela pode ser soldada na parte de cima do nosso Arduino, desta forma. Qual é que era a vantagem de fazer isto? Ou utilizá-lo como base, ou encaixá-lo no circuito de pernas para baixo. E eu poderia utilizá-lo desta forma. Isto é um bocadinho à nossa vontade. Posso inclusivamente fazer ao contrário, e neste caso não utilizo como macho, mas sim como fêmea, para encaixar num circuito que tenha desenvolvido. Estas versões não são stackable. Stackable são estas, fica aqui a comparação, a barra de pinos long e a barra de pinos standard. Eles existem em 10, 8 e de 6 pinos. As barras normalmente são de 40 pinos. Ficam aqui com, eu acho que já me tinha despedido anteriormente, volto-me a despedir, tinha-me esquecido desta parte. Ficam aqui com a apresentação de produtos, neste caso para breadboard. Obrigado por terem assistido e vemo-nos na próxima semana.